Muito boa tarde para você que acompanha o Líder Podcast. Eu sou José Ayrton. E eu sou Gabriel Moreira. Boa tarde a todos vocês. E aí, pessoal, como estão aqui nesse sabadão ensolarado? Exatamente, mais um sábado aqui na nossa grandiosa Ires Líder FM, nosso Líder Podcast. E Gabriel, hoje nessa tarde de sábado, tarde boa para bater um papo, a gente tá aqui com quem? Estamos com a ilustre presença do Pastor John, convidado diferenciado, o primeiro que nós trazemos aqui. Exatamente. E aí, pastor, fala um pouco pro pessoal de você. Boa tarde, pessoal. Eu quero agradecer o convite. Muito bom estar aqui batendo esse papo. Seja bem-vindo. Com vocês. Exato, seja bem-vindo. Eu sou pastor, como vocês já falaram. Sim. Aparentemente novo, né? Sim. Eu tenho apenas 26 anos. Rapaz, você tá muito convencido, aparentemente novo. Rapaz, assim, apesar dos poucos cabelos que ainda me restam, eu tenho apenas 26 anos. Eu estou residindo aqui na cidade de Irecê há mais ou menos 4 anos, mas eu não sou daqui da cidade, embora tenha nascido aqui. Eu sou de um povoado de João Dourado, chamado Conquista, Lajeado de Maria Grande, aqui pertinho. Conheço. Então, estou morando aqui há mais ou menos 4 anos. Sim, sim. E, Gabriel, antes da gente dar início a esse Líder Podcast, que o pastor aí veio muita conversar história com a pra gente. contar. Exatamente, muita história para contar. Mesmo sendo tão novo, né? A gente precisa antes falar dos nossos patrocinadores, não é isso, Gabriel? Afinal de contas, eles que dão vida ao nosso programa também, além de vocês. E para aproveitar, já compartilha muito, comenta, curte o Líder Podcast, siga as nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, @Líder Podcast. Vamos dar início. Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores para já começar o Líder Podcast. Agora vamos dar início aos nossos queridos patrocinadores e eu vou começar falando do Centro Médico Minora Machado Moreira, que está há mais de 40 anos aqui da cidade, cuidando não somente da saúde da mulher, como de toda a população.
Não deixe sua saúde para depois e agende já a sua consulta só no Centro Médico Minara Machado Moreira. Quem atende lá também é o Dr. José Domingos, médico especializado na área de pediatria. É importantíssimo acompanhar o desenvolvimento da sua criança, seu pequeno ou sua pequena, desde seus primeiros meses de vida. Portanto, agende já a sua consulta com ele, o Dr. José Domingos. Ele atende além do Centro Médico Minara Machado Moreira na AME. Entre em contato através do telefone 74999772624, Dr. José Domingos. E você, papai e mamãe, ainda está em dúvida em qual colégio matricular o seu filho? O Colégio Edmaster é, sem dúvida, a melhor opção. E vai desde o ensino infantil até os anos finais do ensino médio, contando com diversos professores e outros profissionais de alto nível que auxiliam nesse tão importante processo de formação. O Colégio Edmaster é um dos poucos que já adota o novo ensino médio, preparando seu filho para sua área de interesse e contribuindo para que ele atinja as maiores notas nos vestibulares e alcance seus principais objetivos. Matricule já o seu filho no Colégio Edmaster. Telefone para contato 74999 54 3715. Colégio Edmaster. E você aí de casa já parou para pensar de onde vem aquela cebola da sua casa? Isso, aquela mesmo que você compra no supermercado. Ela passa por um longo processo, desde sua plantação, irrigação até a colheita, o seu ensacamento e transporte, e tudo envolvendo milhares de profissionais que trabalham duro dia após dia para garantir que elas cheguem na palma de suas mãos, e numa excelente qualidade, é claro. Por isso falo do nosso grande Zé Carlos da Cebola, o maior irrigante de toda a região que está por trás desse longo processo, exportando a cebola Zé Carlos para toda a Bahia e Brasil, com um propósito maior, colaborar para o desenvolvimento de nossa região. Agora, Gabriel, vou falar um pouco dos meus patrocinadores. Primeiramente, vou falar da Autoescola do Sertão, que é o lugar certo para você tirar sua carteira de motorista aqui na cidade de Irecê. Na Autoescola do Sertão você vai encontrar os melhores professores, os melhores veículos, a melhor estrutura e a maior tecnologia para você que fez 18 anos agora tirar sua carteira de motorista e não perder tempo andando aí desabilitado e correndo risco. Então já sabe, né? Pensou em carteira de motorista, já sabe. Autoescola do Sertão. Vou falar também da Vitale Centro Médico Odontológico para você cuidar da sua saúde e também do seu sorriso. Gabriel, inclusive estou lá fazendo vários tratamentos com o Dr. Francisco Azupério para deixar meu sorriso cada vez mais bonito. Na Vitale você vai encontrar vários médicos muito credenciados de todas as áreas da medicina e também os doutores para cuidar do seu sorriso. Vitale Centro Médico Odontológico. Vou falar também do Posto São Jorge, que fica localizado na rodovia BA-148, quilômetro 38, na saída de Irecê, sentido Lapão. No Posto São Jorge você vai abastecer seu veículo com a maior qualidade, com o melhor combustível da cidade, combustível de procedência, preço baixo e também sabendo que vai estar abastecendo seu carro com coisa de qualidade e que não vai ter mais dor de cabeça após esse abastecimento. Então já sabe, né? Posto São Jorge. Vou falar também da Discol, distribuidora oficial dos produtos Ambev aqui na cidade de Irecê, Chique Lapão. Para você estar garantindo os seus produtos Ambev, como eu já falei, né, com a maior qualidade, com preço baixo e também uma procedência sabendo que o produto é de qualidade, já sabe onde comprar, né? Discol. Vou falar também do Dr. Diogo Mendonça, médico clínico geral especializado em medicina do trabalho, que está sempre aqui com a gente no nosso Líder Podcast. Inclusive, o doutor esteve aqui no nosso programa também, né? Se você pesquisar aí no nosso YouTube, você vai encontrar o programa com o Dr. Diogo Mendonça. Esse médico a gente sempre fala que é tão humano e uma pessoa tão boa, não é isso, Gabriel? E para você acompanhar o trabalho do Dr. Diogo Mendonça, siga ele no Instagram, @Dr. Diogo Lapão. Vou falar também da Mais Saúde Material Médico Hospitalar, que são produtos para a sua saúde com foco no seu bem-estar e plena recuperação. Você vai encontrar Mais Saúde na Praça do Feijão, número 224, e também na BA-052, número 910. Mais Saúde. Gente, deixa eu falar para vocês desse grande parceiro que é o Armazém Paraíba. Sucesso em todo o norte e nordeste do país, com mais de 56 lojas. E aqui em Irecê tem 2 lojas, uma no centro, na rua Melquides Moitinho, conhecida como a loja grandona do Armazém, e a outra fica na rua Aurélio José Marques, em frente à Catedral Bom Pastor. Você também pode comprar pelo site armazempb.com.br ou pelo WhatsApp 3222-5000, o WhatsApp mais fácil do Brasil. E neste mês de agosto, o Armazém Paraíba está liquidando tudo, com descontos imperdíveis em móveis, eletros, TVs, bicicleta, celular e som, utilidades domésticas e muito mais. Armazém Paraíba é sucesso em qualquer lugar. Alô, Chico Paraíba, um abraço. Fiquem por dentro das promoções seguindo o @ArmazémPB e também o @Chico_Paraíba. Agora, por último, mas não menos importante, irei falar do nosso novo patrocinador. E ele é o Açaí no Quilo Oficial. Uma franquia com mais de 45 lojas na Bahia, fabricação e logística própria. Além do mais, com sabores exclusivos. No Açaí no Quilo você vai encontrar o melhor açaí de toda a Bahia aí do lado da sua casa. Então, já peça pelo WhatsApp, já peça pelos aplicativos ou se dirija ao Açaí no Quilo mais próximo.
Açaí no quilo, o melhor açaí para você. Depois de a gente falar os nossos patrocinadores, agora podemos dar início ao nosso Líder Podcast de hoje. Sem mais delongas, né, meu amigo? Pastor, Exatamente. a gente vê que você é muito novo e é interessante porque acredito que normalmente não se encontram tantos pastores na sua idade. A maioria que eu vejo é tudo mais velho, assim, né? É, exatamente. E eu queria saber de onde veio essa motivação, como você era pequeno, já seguia a religião? Então, nós temos outros pastores novos também. Sim. De fato é incomum. Dificilmente a gente encontra. É 1 a cada 10, proporção. Mas o fato é que os pastores mais velhos, em sua grande maioria, eles começaram o ministério também, a caminhada na igreja, novos. Muitos deles. O pastor da nossa igreja, o outro pastor, por exemplo, ele começou o ministério dele exatamente com 23 anos. A mesma idade que eu comecei. Assim, eu sempre tive uma vivência na igreja. Eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nasci em Conquista, como eu já falei para vocês. E lá talvez esta seja a denominação mais forte. Então, os meus pais sempre foram evangélicos, sobretudo a minha mãe. Ela até comentava lá em casa ontem que a regra era ir para a igreja. Então, não tinha meu pé tá doendo, a gente tinha que ir. Então, de alguma forma, eu sempre fui ensinado, sempre caminhei nesses caminhos, ou no caminho cristão. Quando eu tinha mais ou menos 12 anos, 13 anos, eu me envolvi de forma mais forte com o trabalho da juventude da minha igreja e de alguma forma eu já desenvolvi ali o ministério, né? Já caminhava com alguns amigos. Sim. Mas assim, aproveitei muito bem. Mas alguém a minha adolescência também. Da família já era pastor, assim? Olha, primos distantes. Uhum. Assim, eu tenho uma irmã mais velha e eu tenho um irmão mais novo. Mas parentes próximos, assim, ninguém. Ou nenhum. Sim, sim. Aí você estava justamente falando que você conseguiu se aproximou, né, na igreja aos 13. Isso. Poucos anos e começou a sua caminhada. E como foi esse início, assim, para você tão novo? Uhum. Já começava a participar, tipo, ativamente, assim, nos cultos? Ativamente. Na verdade, a nossa juventude lá na igreja sempre foi diferenciada. E se tornou mais fácil porque os meus amigos, todos eles eram da igreja. Então tinha uma motivação para ir também. Nós estávamos nos mesmos ambientes e, assim, hoje nós vivemos uma realidade um pouco... Antes, na nossa época, nós vivíamos uma realidade diferente da realidade dos adolescentes hoje, porque sendo de um povoado, os atrativos eram poucos. Sim. Então tudo que acontecia girava em torno da igreja. Então a gente sempre, de segunda ou de domingo a domingo, a gente estava inventando alguma coisa ali para passar o tempo. Então eu e mais alguns amigos, nós tínhamos esse costume, o que facilitou bastante esse convívio ali na igreja. Sim, sim. Então justamente essa proximidade também dos amigos foi o que também te motivou sempre a estar ali na igreja, fora a questão dos seus pais, né, da sua mãe. Exato. Então eu sempre tive esse acompanhamento, esse envolvimento e de alguma forma eu fui me engajando, pegando gosto pelo trabalho, pelo acompanhamento, por ajudar de alguma forma. Mas eu queria ressaltar que, embora eu tivesse muitos amigos cristãos e da igreja, eu tinha também muitos amigos não cristãos. Uhum. Porque às vezes a gente cria uma espécie de gueto, de grupo, e se torna regra em algumas instituições religiosas, você não pode ter amigos não cristãos. Então eu era de Conquista, do povoado, tinha amigos na igreja, mas eu estudava em João Dourado. E nem todos os meus colegas de sala, por exemplo, eram cristãos. E quando eu falo de cristianismo... Mas, por exemplo, a sua igreja não proibia assim, amizade com pessoas que não eram cristãs? Não. Na verdade, se houve alguma regra nesse sentido, assim, eu acho que a minha mente ela sempre foi um pouco precoce, né? Então, com 13 anos eu estava envolvido. Assim, criança eu já cantava na igreja. Como criança eu já... Tocava algum instrumento? Que normalmente eu arranho violão. Arranho violão? Arranho violão, bem pouquinho. Então, aos 13 anos eu me envolvi. Quando criança já tinha algum envolvimento ali na igreja, mas eu sempre fui muito decidido no que diz respeito a
ao que fazer, a com quem me envolver. Então eu nunca me fechei. Pelo contrário, eu entendia que de alguma forma eu podia influenciar Exato. aqueles que pensavam de forma diferente e de alguma forma aprender com eles também. Por que não, né? Sim. Isso é realmente algo muito bonito, porque a diversidade é algo bonito, né? Uhum. E acho que praticar o bem, sobretudo, ter esse espírito, ser espirituoso, né? Fazer o bem, acho que é o que realmente importa. Uhum. Olha, eu quando a gente fala, existe um termo religioso chamado de graça, né, que é um favor imerecido. É algo que nós recebemos de Deus, mas nós não merecemos. Há muitas coisas na nossa vida que a gente conquista, que a gente tem, é graça de Deus. O Senhor é quem possibilita. O esforço é nosso. Mas até essa força, de alguma forma, ela vem de Deus. E dentro desse aspecto da graça, eu penso que a graça ela pode ser comum também. Ela pode visitar não apenas cristãos, mas outras pessoas, de tal forma que eu posso aprender com quem não é cristão. Por exemplo, vocês desenrolam muito bem um podcast. Eu já assisti alguns episódios assim, fiquei Sim. maravilhado. Obrigado. Obrigado. Vocês recentemente convidaram uma professora, Tatiana, Isso. por quem eu tenho grande admiração, uma pessoa inteligentíssima. Então vocês fazem isso aqui melhor do que eu, se porventura eu tentar fazer. Ninguém Então, sabe, né? O senhor também é unanimidade. Absurdo. É eloquência também. Fala muito bem Mas também. Entendemos. Então, Entendemos. mas assim, esse talento que vocês têm, esse talento pode ser ensinado, passado a outros. Então, assim, foi sempre dessa forma que eu tentei ver as pessoas ao meu lado. Contribuir, de alguma forma, para o crescimento delas, mas permitir também que elas contribuíssem para o meu crescimento. Eu acho interessante isso, ter a mente Aberta, aberta. né? Porque se a gente ficar... Eu digo em relação a outros aspectos, né? Política, por exemplo. Se a gente aprender só o que a gente quer, acaba se limitando bastante. Então, até para saber debater sobre aquilo, formular uma ideia melhor, é importante analisar os dois viés da moeda. Sim, e também já vi também algumas, não sei se é religião ou igreja, alguns fiéis assim, né, que justamente tem a cabeça mais fechada, justamente não quer conversar com quem, por exemplo, não frequenta a igreja, ou acha que a pessoa que, por exemplo, uma certa pessoa que for um ateu, acha que ele é do mal, enfim, eu acho que também tem que ter uma cabeça mais aberta. Eu acho que isso que também faz a questão da espécie humana, a gente evoluir também, né? Exato. Exato, é preciso conhecer o outro lado. Assim, não faz sentido, embora eu tenha que ter muita firmeza naquilo que eu penso, naquilo que eu acredito, eu preciso entender também o que é que o outro pensa. Então, como protestante, pastor protestante, eu preciso entender o que é que se passa na mente de um cristão romano, católico. E assim, espírita, um ateu, qual é ele crê em alguma coisa. Ele tem alguma base Alguma na motivação. vida. E eu preciso saber quais são os pressupostos que estão guiando a vida dele. Então, agora é óbvio que isso é muito trabalhado, né? Assim, eu como pastor, eu tenho a experiência eu não trabalho só com jovens e adolescentes, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam quando vem um pastor jovem, né? Sim. Então, assim, eu tenho o privilégio de trabalhar com todas as faixas etárias, do menor ao maior. Aí você percebe que aqueles que já estão há mais tempo na igreja e que de alguma forma já construíram pensamentos sólidos, é difícil dialogar. Mas a gente vai tentando e de alguma forma ajudando ali a mudar ou ser mudado. Talvez eles estejam certos em muitos sentidos, né? Sim. Pois é. E eu acho que justamente essa questão da gente ter a cabeça aberta, por exemplo, para estar discutindo temas, por exemplo, o que a gente faz aqui sempre no Líder Podcast, né? A gente traz convidados sempre para estar conversando sobre diversos assuntos. Isso faz, querendo ou não,
a gente, o pessoal que nos assiste também aprender. Porque sempre vai ouvir uma história, uma opinião diferente, De né? forma descontraída, né? Batendo um papo mesmo. Ele tocou no ponto que eu acho interessante, que acredito eu que o fato de você ser jovem, por mais que atinja outras faixas etárias também, acho que os jovens criam conexão também contigo, Sim. né? Sim, é a mesma linguagem, vivendo de alguma forma as mesmas experiências. Eu tenho uma filhinha. Então, alguns jovens, ou jovens, eles já têm filhos também. Então a gente dialoga de alguma forma. Até chega a ser cômico. Não sei se vocês já assistiram Naruto. Com Já. certeza. Eu ia para as reuniões dos adolescentes, os encontros dos adolescentes, e eles só falavam de anime. E eu não sabia como Entrar nesse chegar, meio, entrar né? no assunto. Então eu assisti Naruto, cara. Todo o anime. Assistiu todo? Então eles estavam Mas é conversando bom mesmo. aí eu já sabia como dialogar com eles. Então há essa identificação, mas é preciso da minha parte também ter ou haver alguma abertura para que eles se sintam à vontade de alguma forma, porque a figura do pastor, querendo ou não, ela já exerce um papel de alguma autoridade. Então você precisa abrir a porta para que eles se sintam à vontade com a gente, né? Exato, porque justamente se for alguém que vai te olhar com essa justamente autoridade e não conseguir debater com você, também não faz sentido Às vezes o fica até o com que vergonha, faz, né? né? Fica mais acanhado, no caso. É que nem alunos na sala de aula, ou quando vê a presença da diretora, ou do próprio professor mesmo, que ele fica mais atraído no canto. Então tem que ter essa proximidade mesmo. E Naruto é fantástico. E de alguma forma a gente vai percebendo que algumas situações exigem da gente sensibilidade também. Como você falou, alguns ficam bem envergonhados, então eles não procuram, eles não buscam. E a gente precisa ter sensibilidade para entender que algumas coisas que adolescentes estão passando, eu já vivenciei. Então eu sei exatamente quais são os sintomas, quais são as características daquela situação. Então, de alguma forma, na maioria das vezes eu os procuro para saber se está tudo bem. Então, aquele que é mais risonho, quando não está rindo tanto, eu sei Já que ali tem percebe, algum problema né? em casa, com os pais, talvez na escola. Então, estar aberto, mas de alguma forma também ser sensível, né? Ter o olhar sensível àqueles que estão à nossa volta, né? Sim, sim. E pastor, antes de você justamente, quando era mais jovem, já pensava em seguir esse caminho? Tinha alguma outra visão? Queria ser outra Quando foi que coisa? bateu o martelo e falou, vou ser pastor? 12 anos. 12 anos? 12 anos. Porque foi justamente nesse período de muito envolvimento com as atividades da igreja que eu me identifiquei. Assim, da minha igreja de origem, nós já tínhamos formado outros pastores, então eu já tinha alguma identificação. Então, o meu ensino médio, basicamente, o Fundamental 2 e ensino médio, eu já sabia exatamente o que é que eu queria. Óbvio que eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Hoje, quando alguém muito jovem me procura, eu digo assim, que tal você fazer um curso, uma outra graduação. Por que eu digo uma outra graduação? Porque na igreja presbiteriana, você não se torna pastor por simplesmente ter vontade de ser pastor. Sim. Ou Como é que porque acontece? alguém identificou em você que você prega bem, que você fala bem. Então você passa por um processo. O meu processo de formação, ele contou basicamente com 7 anos. Então eu servi 2 anos em uma igreja pequenininha, em um povoado de Lapão chamado Bom Prazer. Eu assumi esse trabalho com 17 anos. Então eu saí de casa. Eu passava de terça a domingo nesse povoado e eu só ia ver os meus pais na segunda-feira. Então, 17, 18 anos, eu passei 2 anos nesse trabalho. De forma intencional, proposital. Já teve que assumir uma responsabilidade grande, né? Exatamente. Como foi a reação de seus pais nesse período? A minha mãe, assim, ela já imaginava, mas não queria acreditar. Sim. Porque, assim, a vida pastoral e
quem está mais próximo do pastor sabe disso, ela é muito intensa. Para a gente conseguir esse podcast, foi uma luta. Foi. Né? Por causa das atividades. Muito então, tempo, muito. A agenda do pastor é cheia, viu, galera? Não, Não para, não. porque o pastor, ele não é só pastor, ele é policial, ele é, às vezes, Até policial, rapaz. pastor, tô com dor de cabeça. Meu irmão, o médico. Aí é o quê, pô? Então, Difícil. a gente lida com muitas questões. Então, minha mãe sabia, de alguma forma, do peso da responsabilidade. Sim. De você... A nossa igreja hoje, ela tem cerca de 300 membros. Então, somos 2 pastores. A gente não consegue dar assistência a todo mundo. E você pensar que cada uma daquelas pessoas carrega uma complexidade dentro delas, né? Cada um tem seus problemas, seus afazeres do dia a dia, suas queixas. E a sua história, cara, assim, uma coisa que a gente respeita muito na assistência pastoral é a história do outro. Você precisa entender o que é que aquela pessoa vivenciou, porque a experiência presente pode ser resultado de experiências passadas. Então, aquele olhar sensível que você precisa ter. Então, minha mãe sabia do peso dessa responsabilidade, mas me incentivou muito. Ela ficou muito feliz. O meu pai, eu perdi ano passado, mas o meu pai sempre foi um camarada muito calado, muito firme, porém muito calado. Eu sabia que ele tinha se alegrado ali do jeito dele, da forma dele. Então eu recebi total apoio dos meus pais. Na época eu não namorava a Raquel ainda. Comecei a namorar a Raquel depois de 3 anos dessa decisão, mais ou menos. Então foram basicamente 2 anos aqui, servindo nessa igreja menor. Mas antes, já envolvido com juventude, com adolescentes e tudo mais. E eu fui embora em 2015, eu mudei para Recife, Pernambuco. Lá tem um seminário presbiteriano, então eu fiz uma graduação em teologia. Então foram 4 anos de estudos intensos. E ao mesmo tempo estudando e servindo também a igrejas lá em Pernambuco. Então é todo um processo de preparação, né? Porque eu sei que o comum se você fala bem, você já é pastor. Já prega bem, né? E a igreja presbiteriana, ela leva isso muito a sério, porque ela sabe como é a lida e a vida comum da igreja, né? Então a gente precisa de algum preparo. E depois de 6 anos, de alguma forma, você chega você chega à conclusão de que não está pronto ainda. Sim. E é muito bonito isso, porque eu estudo em diferentes áreas. Se você já tem uma habilidade, determinada habilidade, você vai acrescentando, vai moldando aquilo, você expande muito mais seu conhecimento, sua desenvoltura. E eu queria saber como que funciona a faculdade de teologia. Qual também, a grade? Eu também curricular? fiquei em dúvida disso. Veja só, o semestre hoje no seminário ele é muito puxado. A gente conta com cerca de 11 cadeiras, matérias por semestre. Como é a faculdade? Qual foi a faculdade? Foi o Seminário Presbiteriano do Norte. Então, é um seminário que pertence à própria Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas os professores nem todos são pastores. Então, eu tive matérias como inglês, português. Afinal de contas, um pastor precisa estar preparado. Então, homilética, oratória, pregação. Mas a grande parte do nosso currículo é história. A gente estuda muito história. Interessante, velho. Muito interessante. Boa parte. Porque o cristianismo não nasceu ontem, né? Assim, embora o termo cristianismo seja recente, século I, né? Século II, a história dos cristãos ela é antiga, né? Sim. Então, nós temos muitas matérias voltadas para a história. Tem outras cadeiras bem interessantes também. Por exemplo, embora eu não saiba falar, eu estudei hebraico e grego. Por quê? Originalmente, a Bíblia ela foi escrita nesses 2 idiomas. De Gênesis a Malaquias, que nós chamamos de Antigo Testamento em hebraico, e de Mateus a Apocalipse, que nós chamamos de Novo Testamento. Esses livros foram escritos em grego com algumas partes em aramaico. Então eu não tive a chance de ter aula de aramaico. Outros colegas depois tiveram. Ainda tive algumas aulas de latim também. Então o currículo é basicamente
basicamente esse. História e linguagens, né? Assim. História e linguagem. Sabe puxar alguma frase em latim? Assim, Não, em latim não. As minhas aulas de latim foram poucas. Você sabe puxar em alguma língua assim diferente? Eu acho que todo pastor ele sabe esse versículo, mas Gênesis 1:1, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaret. Aí é o quê? Em que língua? Esse é o hebraico. Sim. O Caraca. primeiro livro da Bíblia ele foi escrito em hebraico. Aí este versículo a gente tem que saber no seminário. Sim. é interessante que a Bíblia, segundo a história, ela foi uma união de diversos textos, não é? Que no final formaram a conjuntura toda, não é isso? Assim, hoje são vários autores bíblicos, né? Talvez o livro mais conhecido da Bíblia seja o livro dos Salmos, né? Salmo 23, Salmo 91. Garanto que talvez o pessoal que está assistindo aí tenha uma Bíblia aberta em casa no Salmo 91. O Salmo da Proteção? Isso, bem, ele. Então, o livro dos Salmos ele conta com vários autores, mas só que assim, de forma organizada. A gente tem os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Então, a ordem hoje que nós temos a Bíblia impressa, ela não está necessariamente em ordem cronológica. Ela está de forma organizada, mas não com a cronologia acertada. Mas isso é muito fácil de resolver. A partir do estudo, a gente consegue identificar quando os livros foram escritos, né? Então, a Bíblia é um compilado de 66 livros. Então, são vários autores. De forma majoritária, Paulo, né, conhecido tanto por protestantes como católicos, né, o Santo Paulo, considerado pelos católicos, ele foi quem escreveu a maior parte do Novo Testamento. 13 cartas ele escreveu. Então a Bíblia é esse compilado de 66 livros. E justamente como ela foi meio que escrita, né, em outra língua, o senhor acha que pode ter se perdido alguma parte, alguma tradução muda? Muita gente fala isso de traduções, diferentes interpretações, né, também. Existe algo que nunca não entrou na conjuntura, não é? Eu acredito que sim. Agora, a gente precisa partir da ideia de que foi Deus quem conduziu toda essa questão. O que é que eu penso? Se alguns versículos ou alguns livros não chegaram às nossas mãos, é porque eles não tinham que chegar. Agora, essa questão de tradução, ela é muito delicada e realmente é um ponto que precisa ser discutido. Hoje nós não temos mais os textos originais, assim, como eles foram escritos no pergaminho. Só que a gente precisa considerar a cultura da época. Os escribas, né, os responsáveis por esta parte, ou por escreverem, eles repetiam de forma muito constante, justamente para que não se perdesse, para que a transmissão ela fosse constante. Então, eu não acredito em alterações, mas eu acredito em perdas. Eu acho que nós perdemos muitos textos. Agora é óbvio hoje que você encontra várias traduções da Bíblia, né? Você encontra uma linguagem mais tradicional, você encontra uma linguagem mais good vibes, né? Você tem uma Bíblia para sufistas hoje. Sério? Seríssimo, assim. Na linguagem dos sufistas. Eu esqueci, acho que é freestyle, o nome da Bíblia. É uma tradução mais digestiva, digamos assim. Mais fácil de ler também, mais tranquila, com linguagem mais atual também. Tipo isso. Mas algumas traduções elas são muito perigosas, porque elas tiram o sentido do texto. E olha uma curiosidade muito interessante. Às vezes o nosso português, ele não consegue expressar a ideia do texto original. Então você tem que... Por isso a necessidade do pastor ter um conhecimento das línguas originais, para que ele tente de alguma forma explicar à igreja qual é a ideia, ou às pessoas, né? Qual é a ideia daquele texto ali. É como se houvesse algumas expressões, entre aspas, que ao traduzir não condizem com a época. Isso. Algumas expressões que são próprias do dialeto, né? Por exemplo, massa. Massa é nosso. Se você traduzir isso para inglês fica meio complicado, né? Então os estrangeiros pegam massa, eles usam massa. Tem até uma
frase em inglês, uma situação. Calm as a cucumber. Cucumber é pepino. É. E aí, se você for traduzir ao pé da letra, é calmo como um pepino. Aham. Não faz sentido. Aqui seria de boa na lagoa, suave. Exatamente. É porque agora eu não lembro nenhuma situação na Bíblia que a ideia a gente não consegue exprimir no português. Mas por exemplo, nós temos o superlativo, né? Então nós queremos aumentar alguma coisa, fulano é santo, fulano é santíssimo, né? Para dar aquela ideia de grandiosidade. Na Bíblia, o equivalente a santíssimo é a palavra santo 3 vezes. Então, santo, santo, santo. É o que vale para a gente como santíssimo. Então, Isaías 6, um texto que muita gente conhece. Quando Isaías contempla, ele vê aquele cenário do Senhor assentado no alto e sublime trono, quando o rei Uzias havia falecido, ele diz que ele viu anjos cantando santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então, para a gente seria santíssimo é o Senhor dos Exércitos. Sim, então sempre tem essas questões de também precisar de uma certa interpretação. Isso. Porque não tem como justamente passar tudo para outra língua, né? Não é tudo traduzível. Exato. E aí é onde a gente precisa ter cuidado. Por que há muitas interpretações e muitas igrejas pensando de formas diferentes? A falta desse conhecimento básico afeta. Então, ficar livre em interpretação, isso é muito perigoso. Porque assim, o texto bíblico ele tem um sentido. Quem escreveu, o autor, ele queria comunicar uma mensagem e não várias mensagens. Estava se dirigindo ao público e comunicando uma mensagem. E aí a gente precisa ter o cuidado de saber qual era essa mensagem, qual era o propósito. Sim. E pastor, eu vejo muitas vertentes religiosas justamente falando, por exemplo, que é pecado, por exemplo, você escutar uma música que não é da igreja. Você vai pegar num ponto pesado agora. Por exemplo. Questões polêmicas. Polêmicas, mas necessárias. Sim, sim. Pela polêmica. Botou a sonoplastia. A primeira vez. Eu sabia que ele ia usar. Tem que usar em algum momento. Mas justamente, por exemplo, ouvir músicas... É justamente que eu não tô falando que é errado ou que é certo, por exemplo. Tô justamente debater, comentando o tentando. fato, né? Sim, claro. Que é justamente o que a gente faz aqui no programa. Uhum. Por exemplo, essa questão das músicas, por exemplo, sair com os amigos, tipo, para um lugar que não seja uma reunião ambiente da igreja. religioso. Sim, o que sim. que o princípio diz a respeito disso e de que forma as pessoas... Porque, Exato. querendo ou não, as pessoas, como o senhor falou, a gente falou que Tem várias interpretações. tem as suas interpretações, né? Mas o que realmente significa? Olha, o que... eu acho que eu já estou tão calejado de conversar sobre esses assuntos aí. Polêmicas. O pessoal cortar depois e cair macetando não tem problema nenhum. mas vejam só, eu entendo que Deus não me chamou. A fé, ela não é apenas sobre aquilo que eu faço na igreja. A fé é sobre a forma como eu vivo a minha vida de forma completa. Então, dentro da igreja hoje, as pessoas costumam dicotomizar o que é sagrado do que é profano. Cara, para o cristão, tudo é sagrado. Tudo deve ser sagrado. Então, a minha profissão, o que é que eu quero dizer com isso? A minha profissão, ela deve honrar ao Senhor. Então, para o cristão que é médico, por exemplo, ele deve honrar a Deus com a profissão dele. A medicina é uma arte. Isso que vocês fazem aqui é arte. Sim, A música é uma arte. Uhum. É um dom que foi concebido a nós por Deus e nós temos que exercer também. Isso. Então, Lembram daquilo que eu falei de graça comum? Sim, isso. Esse é Tem o que ter um ponto. esforço também. Esse é o ponto. Então, assim, eu não entendo que Deus me chamou, ou eu entendo que Deus não me chamou apenas eu estava perdido, distante dele, indiferente, e a salvação não é apenas sobre agora ter a mente mudada e passar a servir a Cristo como religioso. Eu entendo que a redenção, ela toca todas as áreas da minha vida. Então, a forma como eu escuto uma música, a forma como eu contemplo a arte, qualquer coisa que
eu vier a fazer ou a analisar, eu preciso buscar verdade, bondade e beleza. Então, escandalizem-se. Então eu posso escutar Djavan e eu posso encontrar na música dele bondade, verdade e beleza. Agora, como cristão, qual é o cuidado que eu preciso ter? Se essa oportunidade de contemplar o belo, o verdadeiro e o bom em uma arte que não é produzida por um cristão pode me levar a caminhos diferentes, então eu prefiro não escutar. Entendi. Mas eu posso ter a sabedoria de contemplar. Luiz Gonzaga, por exemplo, ninguém descreve melhor a realidade nordestina do que Luiz Gonzaga e Ariano Suassuna. É arte. Fantástico os dois, inclusive. Fantásticos. Então, eles produziram arte, eles produziram literatura, o Luiz Gonzaga produziu música. Então, quer dizer, porque eles não são cristãos protestantes, ou não eram, eu vou desprezar o que eles produziram? Eu não acho que é assim. Uhum. Eu não penso dessa forma. Então, agora sim, para o cristão, ele precisa ter muita maturidade para lidar com essas coisas. Eu não posso demonizar tudo, e eu não posso tornar santíssimo tudo. Uhum. Existem questões que a gente precisa valorizar na nossa cultura. Eu acho que é isso que o cristianismo precisa fazer de alguma forma. Ele precisa dialogar com a cultura, mas não se curvar à cultura. Eu preciso dialogar, eu preciso ter pontes. Eu preciso saber, como eu falei, para alguns talvez no caso, assistir... é como se fosse, você pode escutar a música lá, porém você precisa ter na cabeça que isso ali, por exemplo, não é uma religião, você tem que seguir a Deus acima daquilo, como se fosse isso. Tipo, é honrar a Deus, assim... acima de tudo, né? Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, assim, escutar tal música ofende ao Criador? Ofende a criação? Contemplar um quadro. Tem um artista aqui na cidade que eu admiro muito. Eu não sei se ele é cristão ou não. Eu conheço as artes dele, que é o Carneiro. Sim. Não sei se ele é cristão ou não, mas vamos supor que ele não seja cristão. Então não posso admirar a arte porque ele não é cristão. É um equívoco. Sim. Preciso contemplar, buscar na arte dele bondade, verdade e beleza. Então, quanto à música, que talvez seja, às vezes na minha mente, é o que eu não consigo compreender. Por que as pessoas separam só a música e se esquecem das outras coisas? Porque se eu partir do pressuposto de que não foi um cristão que fez ou que produziu, então eu não... Quem me garante que a camisa que eu estou usando foi um cristão que fez? Aí Isso não vai arte, fazer cara, nada, isso é né? talento. Rapaz, isso é um ponto realmente muito reflexível, viu? Você tá entendendo? Agora sim, é toda uma caminhada. Eu já fui esse tipo de cristão que eu condenava tudo. Então, por exemplo, nessa época dos meus amigos, assim, eles curtiam Sorriso Maroto. Se eu escutasse alguém ouvindo, ou se eu visse alguém escutando Sorriso Maroto, pra mim tava perdido, vai pro inferno. Então, assim, existem algumas artes hoje que elas ofendem a Deus de forma muito explícita. Muito explícita. Na academia a gente escuta muita coisa, né? Galopa, hoje tem cabaré, não sei. Sim. Então, assim, eu posso olhar, escutei essa música na rua, analisei pelo meu crivo. Porque quais são os meus óculos? Com que é que eu julgo aquilo que eu escuto, aquilo que eu leio? É a Bíblia. Então, se em algum momento aquilo que está sendo produzido, inclusive por cristãos, está ofendendo a Bíblia, então eu rejeito. De pronto. Sim. Deixa eu dizer para vocês, existem muitas músicas hoje, ditas cristãs, que ofendem muito a Deus. Tem um exemplo? Uma clássica, né? Sabor de Mel, por exemplo. Talvez vocês ainda não tenham escutado, mas ela é uma música vingativa. Quando ela diz assim, olha, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vai se arrepender. Aquela com o refrão, tem sabor de Isso, mel. aí. Todo mundo sabe. Vai estar entre a plateia e você no palco, então você tem uma exaltação do eu. O eu super valorizado, e aquele que não te ajudou, ele está na plateia assistindo
a sua vitória. Então isso para mim é vingança. Por outro lado, eu tenho um não cristão dizendo é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Eu encontro verdade, bondade e beleza em alguém que me incentiva a amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Entendem? Então, assim, existem as músicas gospel, né, as mais recentes, elas são muito voltadas para massagear o ego, para que as pessoas se sintam bem, confortáveis. E isso é perigoso, porque o evangelho ele nos confronta em nossas dificuldades e erros também, né? Verdade. Pastor, pra gente continuar esse debate aqui, que tá muito interessante. Tá interessante, tema muito bom. Riquíssimo. Exatamente, essa conversa muito boa. A gente precisa dar início ao nosso primeiro intervalo comercial, para daqui a pouco a gente voltar com mais Líder Podcast e com mais essa conversa aqui. E você que tá aí de casa, já não perde tempo, um bate-papo tão rico como esse, já compartilha com todas as pessoas, seus amigos, familiares, curte, comenta bastante, siga nossas redes sociais para ficar por dentro de novas novidades? Não, exatamente, de novidades. @Líder Podcast. E já tem mais. Valeu! Para você que se importa com o cuidado de seu pequeno ou sua pequena, é indispensável o acompanhamento de um pediatra. Por isso, agende já a sua consulta com o Dr. José Domingos. Amor, qualidade e dedicação. Dr. José Domingos. A sua criança é importante para o nosso futuro. Agora eu falo pra você da sua distribuidora de bebidas Ambev, aqui na cidade de Irecê, Xique e Ceabra. Falo pra você da Discol, revendedora exclusiva da Ambev. Na Discol você vai encontrar os melhores produtos da Ambev com a maior qualidade, procedência e o melhor preço do mercado. Aqui na cidade de Irecê você encontra a Discol na Avenida Coronel Terêncio Dourado. Não perca tempo e já passe na Discol. Agora eu falo pra você da Autoescola do Sertão, que é o lugar certo pra você tirar sua carteira de motorista aqui na cidade de Irecê. Na Autoescola do Sertão você vai encontrar carteira tipo A, B e D, pra você fazer sua habilitação com rapidez e qualidade. Na Autoescola do Sertão você terá aulas com os melhores professores do mercado e a maior tecnologia disponível pra você tirar sua carteira de motorista. A Autoescola do Sertão. Agora eu falo pra você da Mais Saúde Material Médico Hospitalar. Para curtirmos as festas de São João, precisamos manter os cuidados com nossa saúde. Para isso, você precisa adquirir sua máscara, álcool em gel, luvas e produtos para higiene de ambientes. Você encontra tudo isso e muito mais na Mais Saúde Material Médico Hospitalar. Ei você, é você mesmo. Já parou para pensar em como cuidar da sua saúde é importante? Por isso, falo do Centro Médico Minora Machado Moreira, o melhor da cidade de Irecê e região, com médicos especializados para ofertar o melhor para a sua saúde. Lá você encontra ginecologia, obstetrícia, pediatria, ultrassonografia e muito mais. Não deixe a sua saúde para depois e agende já a sua consulta no Centro Médico Minora Machado Moreira. Telefone para contato 74-999 15 0333 ou 3641 0333. Agora eu vou falar pra você da maior franquia de açaí de toda a Bahia. Estou falando do Açaí no Quilo, com mais de 45 lojas na Bahia, fabricação e logística própria e sabores exclusivos. No Açaí no Quilo você vai encontrar um açaí diferenciado, o melhor de todo o Brasil e Bahia, com vários acompanhamentos para você escolher e personalizar do jeito que você quiser. Então não perca tempo e já refresque seu dia com o Açaí no Quilo. Peça pelo WhatsApp, por lojas mais próximas e também pelos aplicativos de delivery. Açaí no Quilo. Voltamos aqui com o nosso intervalo comercial, aqui do Líder. Tá de que aí, vacilo? Pensei na piada. Eu pensei na piada. Só que você não entenderia. Você não entenderia. E agora aqui a gente voltando a conversa com o pastor John, né? Justamente a gente tava naquela questão, justamente era o quê, Gabi? De condenar algumas práticas. Santificar ou condenar, né? Exatamente. De analisar justamente... Isso encaixa na premissa do livre-arbítrio, que no caso a gente vê aquilo
mas discerne em relação aos conhecimentos bíblicos, né? O que é bom ou ruim. Olha, O que seria o livre-arbítrio? assim, até o livre-arbítrio hoje ele é um tema um tanto controverso, porque depende muito da definição. Então, por exemplo, algumas pessoas enxergam o livre-arbítrio como a minha capacidade de salvar o meu próprio coração ou salvar a minha própria vida de um estado de condenação. Eu não acho que o livre-arbítrio é isso. Assim, existe uma ação soberana de Deus. Eu estava morto. A Bíblia diz que sem capacidade nenhuma de caminhar até Deus. Então Deus veio ao meu encontro. Então, nesse sentido, eu não acho que existe livre-arbítrio, né? Mas quando a gente pensa no livre-arbítrio como a capacidade de escolher coisas do cotidiano, ou como a liberdade que todos nós aqui temos, ele é válido. Eu costumo dizer que existem três esferas que precisam ser valorizadas: o conhecimento, o entendimento e a sabedoria. O conhecimento está mais ligado à intelectualidade, é aquilo que eu recebo, que me vem de forma voluntária ou involuntária, eu escolho ou não. Às vezes você está ali no Instagram, você é notificado com alguma informação, é conhecimento. O entendimento, na minha perspectiva, é a capacidade de julgar o conhecimento, se ele é bom ou se ele é ruim. E a sabedoria é a capacidade de viver isso na prática. A sabedoria talvez seja a maior de todas as virtudes, porque é a capacidade que eu tenho de usar o conhecimento, agora julgado pelo entendimento, na prática. Então eu tenho diante de mim escolhas. Vocês, não sei se vocês já Choices. formaram, ou terminaram o ensino médio. A gente tá no ensino médio. Tá, né? 16 Estão, anos. né? Vocês irão lidar com algumas escolhas. Se casam Exatamente. agora, Sim. E aí, ou se vão pra e aí? faculdade. Casar ou casar? Casem é ótimo, de verdade. Blue Pill ou Red Pill? Blue Pill, né? Sim. Continue. Então, vocês têm escolhas. Nesse sentido, a gente pode considerar o livre-arbítrio, né? Ou a livre escolha. Coisas do cotidiano são comuns, eu escolho algumas coisas, qualquer pessoa pode escolher. E aí, quanto a isso que nós já vínhamos conversando, isso também é um aspecto de toda essa questão, né? Eu posso escolher valorizar alguma coisa, eu posso escolher absorver alguma coisa ou não. Mas o princípio básico, já que o Ayrton ali perguntou qual é o princípio, então, é ser governado pela palavra de Deus. Eu não sei se eu me farei entendido agora, mas assim, eu penso que Deus, como vocês reconheceram em algum momento, é o Senhor. Ele é soberano. E ele é um ser ético e moral. Deus não é indiferente à humanidade. Ele é um ser ético e moral. E como ser ético e moral, ele estabeleceu o padrão de moral e de ética. E como nós conhecemos esse padrão de moral e de ética? A sua palavra, a Bíblia. Então, qual é o princípio para mim? Ser conduzido, ser governado pela palavra de Deus, pelas Escrituras. E, por exemplo, pastor, uma pessoa que justamente você falou que ela pode aproveitar a cultura para justamente ter essa noção que Deus está acima de tudo, por exemplo. Se essa pessoa, por exemplo, ela ir para festas, como por exemplo a gente teve o São João, que é uma festa tão clássica aqui, que representa muita cultura do Nordeste, né? Ela ir para São João, fazer fogueira, por exemplo, e no mês de outubro, acho que é o Halloween também, Por exemplo, o Halloween, ela também querer ir pro Halloween, porque é uma festa também da cultura americana, e ela tá no cursinho de inglês, a criança ali, por exemplo, ir nessas duas festinhas, ou a pessoa ir nessas duas festas. Por não ser algo da igreja, por exemplo, você acredita que desagradaria a Deus? Alguma coisa assim? Como seria assim? A gente precisa pensar qualquer festa que seja, pode ser uma festa de boneca. Uhum. Quais os princípios que estão governando essa festa?
Qual é o padrão seguido nessas festas? E aí eu quero abranger para todas elas. Assim, o que governa a festa contraria em algum momento a palavra de Deus. Assim, eu vou desonrar ao Senhor dentro da minha consciência indo para uma festa. Talvez se eu for para uma festa de pet, lá talvez aquele ambiente seja governado por algum princípio pior do que o princípio que governa uma festa maior e mais conhecida. Eu sou nordestino, eu valorizo essa época do milho, da paçoca, da amendoim. pamonha, do amendoim. Tô até com fome. Não precisa lembrar dessa comida, pastor. Eu acho que existem algumas questões, talvez alguns líderes discordem de mim, mas sem problema. Cada líder também tem sua visão dialogar. também. Né? Não é que eu estou relativizando o conceito, sabe? Sim. Mas assim, eu sou nordestino e no período junino, quando a gente fala período junino, junho, eu preciso me comportar como um sulista. Não necessariamente. Eu posso ser um cristão nordestino que aproveita a cultura. Eu posso me reunir com a minha família, governado pelos princípios da palavra de Deus, que é a comunhão, o tempo em que estaremos juntos ali, aproveitando de uma boa comida. Eu posso ou não posso honrar a Deus? E é interessante Nesse tempo, posso. essa reflexão, porque, pegando a festa de São João, nós sabemos que ambiente de festa, claro, existe bebida, existe droga, existem coisas que são ruins. Mas se analisarmos o lado da cultura, que algo de valor, exalta a nossa cultura, a arte, tudo do nosso cenário, aí seriam as coisas boas, né? Pra gente ter. Exatamente. Até, por exemplo, a questão do cantor, por exemplo. Querendo ou não, o pastor falou que no entendimento dele é como se fosse um dom, também dado por Deus, e justamente a pessoa trabalha aquele dom para se aperfeiçoar. Por exemplo, você também estaria indo, por exemplo, para uma festa de São João, você estaria aproveitando uma coisa que justamente Deus também concedeu para a pessoa. Eu acho que, na minha visão assim, está mais na questão do que a própria pessoa faz. Porque, por exemplo, não adianta eu pegar, ir para a igreja, falar que sou fiel, sigo ali na prática, vou para a igreja todos os dias, porém, quando No ambiente do dia a dia. Né? Exatamente, faço uma maldade com alguém, quero prejudicar alguém de alguma maneira, entendeu? E, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, acredita em Deus, vai numa festa, não faz nada de errado, fica com seus amigos, segue a moral e a ética, ela vai ser uma pessoa ruim? Eu já acho que seria esses pontos assim que... assim, quanto a festa que acontece na cidade, assim, eu não iria. Sim. E eu não aconselharia nenhum jovem cristão a ir. Porque, na minha mente, o princípio que governa a festividade maior, porque assim, quando eu falei desse período, é mais amplo. São várias, vai muito além do que uma festa na praça do São João, né? Vai muito além do que um conceito religioso, o São João. Mas eu não iria pelo ambiente. Assim, pelo que talvez existem, como você mencionou, um cara que canta bem, as comidas típicas, mas por outro lado há também aspectos negativos ali. Sim. Que podem de alguma forma levar alguém a quebrar esses princípios básicos da palavra de Deus. Então eu não iria e eu não recomendaria nenhum jovem cristão ir. Porque eu sou um camarada assim, muito antenado na cultura, e eu dei uma olhada na lista dos cantores. Se você olha as músicas, da maioria deles, as músicas ofendem a Deus e ofendem a criação. Deturpam a mulher e colocam o homem em uma posição que Deus não o colocou. Não criou para que ele fosse tão mal e tão depravado assim. Então, quando eu junto tudo isso, eu chego ao entendimento. Eu julgo. Não é bom para mim. Não é bom para minha fé. É o contrário de estar com a minha família, governado por princípios de relacionamento, de muitas outras coisas que podem ser positivas. Então, assim, a festa em si que acontece aqui, eu não iria,
Eu tenho muitos amigos que vão. Nunca deixei de ser amigo porque alguém vai deles pra festa. porque alguém vai para uma festa. Sim, com certeza. Mas nenhuma, não precisa criar um gueto religioso só com quem pensa como eu e faz o que eu faço. Não. E é algo que eu aconselho aos jovens da nossa igreja também. Olha, vocês não precisam disso. Pelos princípios que governam a festa. Embora aquilo que eu falei para vocês, o cristianismo precisa dialogar, conversar com a cultura. Não pode demonizar tudo, mas também não pode se curvar a ela. Até porque, assim, às vezes a gente acaba se curvando à cultura e quebrando alguns princípios da nossa fé para que as pessoas não nos vejam como inflexíveis, ou como caretas demais, ou como pessoas que não conseguem... Existe alguém que é ainda mais digno da nossa reverência, que é Deus. E ele exige a forma como deve ser servido, né? Então, assim, quanto a esta... Eu acho que você pega o mês todo, é muita coisa que acontece. Desde uma camisa xadrez que você usa, a uma festa que você vai. Então, é bom que você julgue o mês todo. Eu digo a vocês, eu não sou do tipo de cara que pega o mês de junho e joga na fogueira. Eu acho que tem coisas boas da nossa cultura nordestina que pode ser valorizada. Como tudo, eu acho, na vida, né? Você pode analisar várias questões com coisas boas e coisas ruins também. Sim. Eu acho que justamente cabe ao cristão justamente analisar o que é bom e conseguir desfrutar daquilo que é bom, né? O que justamente o senhor falou da questão de ver a questão do que agradaria a Deus, enfim, essa pegada assim. Exatamente, é nisso que consiste o entendimento, né? Julgar esse conhecimento que a gente tem. E assim a gente vai caminhando, vai selecionando algumas coisas. Sim. Exatamente. Gabriel, agora eu vou pedir mais uma licença ao pastor John aqui novamente, para a gente entrar no nosso segundo intervalo comercial do Líder Podcast e já voltar com essa conversa que tá muito boa, esse debate tá muito bom, essa troca de conhecimento que o pastor John tá proporcionando aqui pra gente. Então é isso, daqui a pouco a gente volta com mais Líder Podcast. Fiquem ligados. Agora eu vou falar pra você do Dr. Diogo Mendonça, que é médico clínico geral e especializado em medicina do trabalho. O Dr. Diogo Mendonça atende na cidade de Ibipeba, Barro Alto na Medclin, Souto Soares, Mulungu do Morro e Irecê como médico na Vitalis. Então agende já sua consulta com o Dr. Diogo Mendonça e siga ele no Instagram, @Dr. Diogo Lapão. Está precisando abastecer seu veículo? Falo para você do Posto São Jorge. Lá você irá encontrar os melhores combustíveis da cidade, com qualidade, segurança, procedência e um preço que cabe no seu bolso. Então já passe no Posto São Jorge, que fica localizado na rodovia BA-148, quilômetro 38, saída de Irecê sentido Alapão. Posto São Jorge. Ainda está em dúvida em qual colégio matricular o seu filho? O Colégio Edmaster é, sem dúvida, a melhor opção, desde o ensino infantil até os anos finais do ensino médio, contando com professores e outros profissionais de alto nível que auxiliam nesse tão importante processo de formação. O Colégio Edmaster é um dos poucos que já adota o sistema do novo ensino médio, preparando seu filho para sua área de interesse e contribuindo para que ele atinja as maiores notas no vestibulares e alcance seus maiores objetivos. Então já sabe, né? Matricule já o seu filho no Colégio Edmaster, o melhor da cidade de Irecê e região. Telefone para contato 74 999 54 37 15. Já parou para pensar de onde vem toda a cebola da sua casa? Isso, aquela que você compra no supermercado. Ela passa por um longo processo desde a sua plantação, irrigação até a colheita, o seu ensacamento e transporte, tudo envolvendo milhares de profissionais que trabalham duro, dia após dia, para garantir que ela chegue na palma de suas mãos, numa excelente qualidade. Por isso, falamos do nosso grande amigo Zé Carlos da Cebola, o maior gigante de toda a região que está por trás desse processo, exportando a cebola Zé Carlos para toda a Bahia e Brasil. Um homem de bem, honesto, trabalhador e com um propósito maior: colaborar para o desenvolvimento de nossa região. Cebola Zé Carlos.
Para você que precisa cuidar da sua saúde e do seu sorriso, o lugar certo é a Vitalis Centro Médico Odontológico, que conta com os melhores profissionais do mercado que irão te atender com segurança, qualidade e custo-benefício. Você irá encontrar a Vitalis Centro Médico Odontológico na rua 7 de setembro, número 563, perto do Hospital Regional de Irecê. Pensou em saúde, pensou em Vitalis. Saldão Portas Fechadas, Armazém Paraíba. É a maior venda de móveis, eletros e celular do ano. Tem o roupeiro 6 portas por 12 de R$ 79,90. A cama box casal fica 12 de R$ 39,90. Sofá 3 e 2 lugares é 12 de R$ 99,90. Bicicleta de marchas Aro 26 é 12 de R$ 55,90. Smartphone A13 de 128 GB é 10 de R$ 129,90. É o Saldão Portas Fechadas, Armazém Paraíba. Voltamos aqui de mais um intervalo comercial do nosso Grande Líder Podcast para terminar esse bate-papo aqui com o Pastor John, que está sendo muito proveitoso e também muito rico, não é isso, Gabriel? Exatamente. E eu queria tocar um ponto que creio eu que seja a base da religião, que é a fé, né? A esperança. E isso move muitas pessoas ao redor de todo mundo. São diversas pessoas que são unidas por esse propósito. Até questão de pessoas que, por exemplo, não vêm acreditar a Deus, os ateus, por exemplo, justamente não tem como se negar que existe a fé. Porque, querendo ou não, a fé está desde o princípio de você querer muito uma coisa, acreditar e justamente batalhar para aquilo e aquilo chegar, né? Esperança. Então, penso que é algo muito forte nas pessoas. Em momentos de crise, sobretudo, ou outros momentos, as pessoas encontram suas bases na religião. É algo muito bonito. E eu queria saber do senhor, acho que com certeza existem, mas se vem algum caso memorável contigo, de algum fiel que estava passando por alguma situação mais difícil e encontrou as suas bases na religião. Tem, assim, eu sou pastor há 3 anos e 8 meses, mais ou menos, né? E nesse tempo a gente acaba acompanhando muitas pessoas, muitos jovens, ou jovens que chegam na igreja assim, totalmente desconcertados e frustrados, na maioria por alguma expectativa que criou e de repente, eu acho que a nossa geração de alguma forma ela é mais frágil que as gerações passadas. A gente percebe a forma como os nossos avós lidavam com algumas questões que hoje a gente já tem mais dificuldade. Eu não sei se o excesso de informação acaba prejudicando, mas nós frequentemente recebemos jovens bem frustrados, assim, é todo um processo de acompanhamento e a gente precisa saber exatamente até onde é um problema do coração e aí a fé resolve, a Bíblia resolve, e até onde é um problema psicológico, por exemplo, que aí a psicologia é quem vai resolver, porque até um grande ponto, né, religioso é porque tudo é uma questão de fé para muitas pessoas. Então, se você está doente, faltou fé. Você tem, talvez vocês já escutaram isso de alguém, né? Tá com dor de cabeça, você não orou, não leu a Bíblia, né? Então, e às vezes não é, às vezes é a demanda do ser humano que é muita, a nossa complexidade é biológico. E assim, eu acho que foi o meu maior desafio como pastor entender até que ponto eu podia ajudar de forma ativa e até que ponto eu deveria, de forma responsável, transferir essa responsabilidade para um profissional, por exemplo. Mas muitos jovens, assim, eu lembro no período da pandemia, eu comecei a gravar alguns vídeos curtos, de forma bem tímida, sem muita produção, e eu comecei a postar no Instagram na época. E eu não lembro qual foi necessariamente o tema daquele vídeo, mas eu recebi uma mensagem de alguém dizendo assim: pastor, eu entrei no Instagram hoje como uma última opção para mim. Eu ia postar um story agora, me despedindo de todo mundo, e me deparei com o seu vídeo e eu percebi que
não era essa a forma de resolver os meus problemas. Eu preciso encarar de forma realística. Então o cara ia suicidar. Ele tinha entrado ali no Instagram para anunciar uma postagem de despedida. Eu não lembro. Eu não sei se... Eu acho que eu cheguei a postar uns 5, 6 vídeos ainda. Então foi uma experiência. Assim, tivemos experiências de casamentos que iam se acabar e de repente eram restaurados. Alguns se acabaram Na mesmo. pandemia, inclusive, muito casamento se acabou. Foi recorde. Foi... Eu vi até pela Super Interessante, se eu não me engano. Não cheguei a ler a reportagem, mas vi que houve uma taxa de aumento no... Foi Sim. muito grande, pô. Foi recorde, Muito grande. tá ligado? É muito grande porque as pessoas estavam vivendo muita indiferença, né? Assim, em casa. Então as pessoas já não tinham mais um contato direto e elas foram obrigadas agora a Sim. se verem todos os dias. Agora é estranho, né? A pessoa escolhe uma pessoa pra, tipo, passar a sua vida e justamente não consegue ficar com a pessoa, tá ligado? Porque acredito eu que, embora sendo jovem, né, já tem uma perspectiva disso. Que a pessoa com quem você vai passar a eternidade tem que ser seu parceiro, sua parceira. Uma pessoa que vai te apoiar quando você precisar. Exato, tem que ser seu amigo. Então, às vezes as pessoas reclamam, fulano faz isso sempre, fulano deixa a toalha em cima da cama, fulano lava um prato. Mas, poxa, não conheceu a pessoa daquele jeito. E tipo, até pessoas que reclamam, tem que voltar pra casa, ver minha mulher. Tipo, caraca. Como se fosse um sacrifício. Assim, eu vi até uma história interessante de um cara que ele só usava sapato apertado. Sim. E aí ninguém entendia porque é que ele vivia reclamando do sapato apertado e sempre que comprava um novo, a mesma numeração, o sapato apertado. E aí alguém curioso perguntou a ele. Ele disse, não, porque este é o único momento de alívio que eu tenho quando eu chego em casa. É quando eu tiro o sapato apertado e sinto aquela sensação de alívio, né? Então, para aquele cara, estar em casa era pesado. Não sei o que é que ele enfrentava, se era ele o problema ou se era outra pessoa, mas de alguma forma a pandemia nos trouxe para casa, né? Em assim, muita depressão, muita gente com... Eu acho que nós estávamos tão acostumados com a correria e que quando... Tudo parou, né? E de vez, porque não foi Do nada. uma parada progressiva, né? Foi instantânea. Vamos passar 15 dias aqui, quem disse que era 15 dias? Então, assim, todo o meu tempo que antes era preenchido pelas atividades ou pelo ativismo, agora ociosidade. E aí a dúvida, a preocupação se eu teria o salário na conta ou não, todo mundo no próximo mês. A pais de família muito preocupados. Então, tudo isso acabou desencadeando algumas questões muito perigosas. Mas assim, o maior milagre que eu acho que que eu pude experimentar durante esse tempo foi descobrir na minha vida e ajudar outras pessoas a descobrirem também a poesia do cotidiano. Eu acho que esse é o maior milagre que a gente consegue viver. Porque você falou de fé extraordinária, que provoca mudanças, né? E eu acho que essa mudança de mentalidade, ou dessa mentalidade, ela é muito positiva. É quando eu consigo aproveitar o tempo. Então, o meu dia, ele é bem vivido, ele é bem aproveitado, sem a espera de grandes acontecimentos. Porque, infelizmente, na igreja, nos ambientes religiosos, é algo que a gente se depara muito. As pessoas estão vivendo em busca do extraordinário, dos milagres, quando o ordinário está à nossa porta todos os dias e Deus está sempre nos ensinando alguma coisa com o café que a gente toma, uma prosa que a gente tem com esse momento aqui. Então eu acho que essa mudança de mentalidade é o que eu de alguma forma tenho tentado e acho que tenho conseguido de alguma forma provocar nas pessoas, fazendo-as a enxergarem o cotidiano. Dá valor àquelas pequenas coisas que estão ao nosso redor e que se perdem diante de uma rotina tão movimentada quando a gente tem. Né? Exato, por isso que a pandemia foi um problema para muitas famílias e muitos casais. Porque o cotidiano não era mais observado, as pequenas coisas. Então era o grande trabalho, a rotina maluca, e aí foi um problema sério. Sim, sim. E agora,
Infelizmente. Que podcast pô, sensacional. foi né? mesmo, Porque viu? Parabéns, viu, pastor? Parabéns. Obrigado, gente. Muito bom estar aqui com vocês. E agora, como eu ia falando, né, Gabriel? Felizmente, ou infelizmente, como a gente fala, né? Ou felizmente por ter vivido essa experiência. Como a gente acabou de falar. Exatamente. Dá valor a esse momento também, né? Exatamente. Foi um podcast incrível aqui com o Pastor John e que chegou ao seu fim agora, mas queríamos justamente dar esse tempo agora para o senhor, para justamente fazer algum agradecimento, mandar uma mensagem. Passar uma mensagem para as pessoas, algo reflexivo. Bota na câmera da você frente ali quiser. do pastor. Essa aqui, né? Foca. Não, pronto, nessa aí, pode ser. Essa aqui? Isso. Então, pessoal, uma vez eu escutei alguém falando, né, que quem não aproveita o tempo assassina a oportunidade. E a gente teve um tempo de mesa aqui muito massa. E certamente Deus tem dado a você muitas oportunidades e um tempo muito bom que você precisa aproveitar para fazer florescer a sua fé, para aproveitar a sua família, sem que você deixe para demonstrar sentimentos e afeições apenas quando você corre o risco de perder. Então a minha mensagem, o meu recado para você é: aproveite o tempo da melhor forma possível e não assassine a oportunidade. Se aproxime do Senhor, se aproxime de Deus, que a sua fé possa se desenvolver. Fé é algo que todos nós temos. Todo religioso ou não religioso tem alguma convicção. A grande questão é onde nós estamos depositando a nossa fé. E já que falamos de esperança, onde é que nós estamos depositando a nossa esperança nos dias difíceis e a nossa alegria nos dias felizes? Olhe para o Senhor, olhe para Deus, que certamente Ele tem o melhor para a sua vida. Exatamente. Muito obrigado, pastor, por Mais esse uma vez. momento. Muito obrigado mais uma vez, né? Como o Gabriel Seja falou. bem-vindo para outras oportunidades também. Valeu, gente. Eu que agradeço, viu? Muito feliz mesmo. E agora é assim que a gente fica com esse Líder Podcast de hoje. Muito obrigado a você que nos acompanhou pela rádio IDC Líder FM, por nosso canal no YouTube, o Líder Podcast, e também pelo Facebook da IDC Líder FM. E é assim que a gente vai nos despedindo, né, Gabriel? Também não se esquece de seguir nosso Instagram, viu? @Líder Podcast. Exatamente. E não perder nenhuma novidade. Para ficar por dentro de todas as novidades, ficar atento. E já segue a gente, o Líder Podcast. Acessar o Instagram do pastor também. Qual é o @, de cabeça? @_, John Moreira. Moreira. Tá vendo aí? Moreira também. Né? Então já fiquem espertos enquanto a isso. Queremos agradecer a audiência de todos vocês pelo carinho também, que é algo muito importante. É o que nos motiva a estar aqui todos os dias, conciliando a escola, os estudos, o trabalho também. Amizade, família, tudo. Família. É muita coisa para conciliar. Exatamente. Mas a gente tá fazendo isso com muito amor, né? Com certeza. Para trazer conhecimento e diversão para todos vocês. Exatamente. E até logo. Até logo, galera. Continue com a programação da IDC Líder FM. Valeu!